pessoal, hoje a gente vai conversar sobre por que se deve fazer uma terapia individual. Quem que precisa fazer terapia, por que se deve fazer terapia, qual é o papel dessa terapia individual. Então você que nunca fez terapia na vida, ou você que já fez terapia na vida, ou você que fez a vida inteira terapia. Mas por que se deve fazer terapia? Eu fiz uma terapia conjugal, é a mesma coisa de fazer uma terapia individual? Eu já faço um monte de atividade terapêutica, né? Eu faço yoga, meditação, é igual, se eu já faço isso já é a minha terapia. Eu faço esporte, o esporte é a minha terapia. Então por que eu devo fazer terapia se eu já tenho esporte como terapia? O meu trabalho, o trabalho para mim é muito terapêutico, é a minha terapia. Por que eu devo fazer terapia então? Por que eu tenho que buscar? Por que eu procuro um profissional, uma pessoa, para me conhecer melhor e para cuidar, né, do meu mundo emocional? Por que se deve fazer isso? Por que se faz isso? E o que substitui esta terapia? Então a gente vai conversar sobre esse assunto. E inicialmente eu queria conversar sobre esse assunto primeiro pensando que a terapia, o processo terapêutico, é uma oportunidade. E é difícil a gente olhar algo como uma oportunidade. Bom, se eu penso, a gente deveria fazer um check-up uma vez por ano da nossa saúde? Sim. Dos nossos dentes? Sim. Todas as pessoas têm plano de saúde? Não. Todas as pessoas que têm plano de saúde têm atitude para fazer esse tipo de autocuidado? Também não. Então, é uma oportunidade você poder primeiro ter a informação do que é um processo terapêutico, do que é uma terapia. Depois você conseguir poder ter o direito para poder se movimentar e buscar uma terapia, buscar um processo de autoconhecimento, de autocuidado dentro do setting terapêutico. Eu escuto às vezes as pessoas, mas eu não preciso de terapia, de terapeuta, né? Não sei por que eu tenho que fazer. Lá naquelas aulas sobre os pilares da psicologia, eu tinha dividido 3 tipos de pacientes. Os que estão sobrevivendo, os que estão vivendo e os que querem viver melhor. Então, pensando nesses 3 tipos de pacientes, às vezes a gente chega num momento da vida em que a gente necessita da terapia. Eu sempre penso no jogo de xadrez. Às vezes a gente recebe um cheque do rei. E quando a gente faz um cheque no rei no jogo de xadrez, a gente está ameaçando o rei e o outro jogador vai ter que mover o rei, porque senão eu ganho o jogo. Então a vida às vezes ela nos dá cheque na vida. E às vezes dá um cheque-mate. Então, cheque. Muitas vezes a vida nos coloca em situações em que nos convida a mudar os nossos padrões emocionais, a olhar não só para a gente mesmo, mas para a vida, para o mundo, para os padrões emocionais da nossa história, de um outro lugar, né? E esse cheque, ele é um convite. Muitas vezes quando a gente recebe esse cheque, ele está sinalizando, né? Às vezes é por um sintoma, às vezes é por uma situação do estágio de vida que você está. Ele te convida a você cuidar do seu mundo interno. Ele quase te avisa assim, olha, existe um mundo interno em que você pode cuidar, deve cuidar e tem que cuidar. Até a página 30 você consegue cuidar sozinho. Da 30 até o final do livro você precisa de alguém, porque você não consegue entrar nessas páginas sozinho. Você precisa estar com alguém. E esse alguém que faz esse mergulho para cuidar desse mundo interno seria o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicanalista, né? É esse lugar do terapeuta, desse cuidado, que vai ajudar você a entrar nesse mergulho em lugares dentro de você que a gente só entra a 2, que você só entra a 2. Mas por que eu preciso fazer terapia? Por que eu tenho que entrar nesses lugares?
uma coisa são os cheques que a vida dá. Então a vida vai dar cheque e às vezes a vida dá checkmate. Então muitas vezes, por exemplo, no consultório, a gente prevê em algum grau o futuro. E as pessoas falam, nossa, meu terapeuta, como é que ele descobriu isso? Mas a gente não está prevendo o futuro, a gente não tem magia, não tem poder. A gente tem experiência de trabalhar com pessoas humanas e de perceber as pessoas que estão mais dissociadas de si, estão mais integradas em si, perceber as questões, questões elementares da vida, que eu estou em contato ou que eu não estou em contato. E muitas vezes, quando a pessoa está muito dissociada, as leis de Newton, né, tudo que sobe, desce, a gente sabe que algumas pessoas vão quebrar, vão cair, vão receber um checkmate da vida ou um cheque. E muito antes, às vezes, da pessoa, dela mesma, ter vivenciado isso na vida. É quase um termômetro que nós, terapeutas, temos devido a uma experiência, assim como um engenheiro passa na frente de uma casa, ou passa na frente de um lugar, e ele fala assim, olha, esse prédio aqui não poderia ter sido construído dessa maneira. Um dia esse prédio vai cair. Se eu passar em frente a um prédio, eu não tenho como fazer essa análise, essa avaliação. Por quê? Porque eu não estudei para isso. Então nós, terapeutas, estudamos, e não só estudamos, mas praticamos, né, o relacionamento, a arte de se relacionar. E a arte de entrar não só dentro de si, mas ajudar o outro a entrar dentro dele, no mundo emocional, nas estruturas de base da vida dele, nas questões elementares da vida. E devido a essa experiência a gente consegue de algum grau, como dizem os economistas, é muito fácil avaliar o passado, o difícil é prever o futuro. E em algum grau a gente consegue prever se a pessoa está numa direção de saúde, numa direção de não saúde, se ela ainda está atuando na vida dela, se ela ainda está presa aos padrões emocionais da vida ou não, se ela já conseguiu estar em outro lugar, se ela está num relacionamento saudável, se ela não está num relacionamento saudável, se ela está numa relação de dependência, se ela não está. A gente consegue ver, não tudo, mas alguma probabilidade, né, de perceber. Se eu vou no médico e ele tira uma chapa do meu pulmão, muitas vezes ele olha para a chapa e fala assim, olha, você fumou? E eu falo para ele, não fumo. Mas na vida inteira, você já fumou? Aí eu falo assim, fumei com 16 a 20 anos. Aí eu falo assim, então, seu pulmão está dizendo aqui que você já fumou. Então, essa chapa, ela me revela que eu já vivi essas experiências na vida, né? E as nossas experiências na vida, elas ficam no nosso corpo. Não só a do cigarro, como eu peguei como exemplo, mas todas as experiências na nossa vida, elas estão presentes no nosso corpo. Mas então, para que eu vou fazer terapia? Tem gente que chega no consultório e fala assim, eu já fiz terapia. Fiz terapia lá com 20, depois eu fiz terapia com 30 anos. Aí eu geralmente pergunto, quanto tempo que você fez terapia? Com 20 foi 5 sessões. E com 30 anos, acho que eu fiz umas 4 ou 6 sessões. Então, essa pessoa não fez terapia, né? Ela até fez, mas ela não, com 6 sessões, ela não entrou em questões, em temas elementares da vida dela, porque não dá tempo. Ela pode até ter olhado, né, dentro da sessão, visto, percebido esses temas. Mas para trabalhar esse tema, precisa de um tempo. Não é um tempo eterno. Eu sempre falo muito com os alunos que terapia não é para sempre. Tem o processo, o ciclo da vida tem começo, tem meio e tem fim. Então, o processo terapêutico também tem começo, tem meio e tem fim, porque a gente inicia um ciclo e se a pessoa deseja continuar o processo terapêutico com uma outra pessoa, ou parar um pouco a terapia e voltar em um outro momento da vida, ou num outro estágio de vida. O Alexander Lowen, fundador da análise bioenergética,
Ele coloca que muitas vezes o processo terapêutico ele vira um estilo de vida. Porque a partir do momento que você descobre que você tem direito, oportunidade de olhar o seu mundo emocional, de cuidar desse mundo emocional, de olhar para o seu corpo e cuidar do teu corpo, a partir disso é um divisor de águas. Você nunca mais para de olhar, de ter essa atenção, de ter essa sensibilidade, de desejar. É como se você descobrisse uma pérola. Então quer dizer que eu consigo, junto de um relacionamento com um terapeuta, cuidar dessas coisas. Essas coisas eu nem achava que poderia ser cuidada. Eu achava que era vida, que era o fortuito, era Deus, você nomeava outra pessoa que cuidava dessas coisas e deixava rolar, me deixava seguir, vamos ver, deixa a vida me levar. E aí você descobre que existe um espaço onde você pode cuidar dessas coisas.